Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais um vídeo, mais uma aula aí de eletroquímica, né? Eletroquímica da eletroquímica e para a parte de termodinâmica das pilhas, né? A continuação do nosso encontro síncrono aí da última segunda-feira, né? Então hoje, como eu tinha falado, é um complemento da nossa aula, beleza? Vamos lá. Na aula passada, nós já havíamos comentado que a relação lá entre o delta G e o trabalho elétrico, né, que é o trabalho proveniente do próprio processo eletroquímico, né, do próprio funcionamento da pilha. Né, o trabalho, aquele movimento das cargas de um eletrodo para outro, aquilo gera um trabalho, tá? E é o trabalho elétrico, e ele é equivalente à nossa energia livre. Tá? A nossa função termodinâmica é energia livre. E a função termodinâmica energia livre, ela é um indicativo da espontaneidade de um processo ou de uma reação química, né? A gente vai saber se aquela reação irá acontecer de maneira natural ou não, né? É o critério de espontaneidade. Tá? Então esse slide aqui, ele mostra toda a relação que existe entre a nossa função termodinâmica, ΔG, com diferença de potencial, né? Que é o potencial da espécie que está se reduzindo, menos o potencial da espécie que está se oxidando, né? Então, as medidas eletroquímicas, elas fornecem uma medida direta, determinação direta do ΔG de uma reação. Por que ela fornece uma medida direta? Porque a gente tem a relação direta entre o ΔG e o trabalho elétrico. E o trabalho elétrico, dentro da própria definição, ele é diretamente proporcional à diferença de potencial. Portanto, eu vou ter essa relação direta aqui entre a diferença de potencial, vou ter uma relação de proporcionalidade direta entre a diferença de potencial e o ΔG. Tá? A gente vai ter relação direta entre essas duas grandezas, beleza? Então eu vou ter um dado eletroquímico, né? Ou seja, uma medida eletroquímica aqui. Essa medida eletroquímica vai me dar uma relação, vai me possibilitar com que eu determine de maneira direta o ΔG de uma reação, beleza? E o ΔG, de novo, ele é uma função termodinâmica super importante para a química. Por quê? Porque ele determina a espontaneidade de uma reação, tá? Energia livre de Gibbs determina a espontaneidade de uma reação, beleza? Então, esse slide aqui que eu falei rapidão para vocês, eu já tinha comentado o nosso encontro síncrono, foi só para vocês se situarem no que a gente está estudando, beleza? Então vamos continuar. Questão da espontaneidade, beleza? Então agora a gente vai tratar aqui sobre a espontaneidade, beleza? Vamos lá. Já que eu tinha falado sobre ΔG, né? Então, e o ΔG é uma medida da espontaneidade. Então vamos trabalhar com isso agora, certo? Então, se olharmos para a nossa equação que eu mostrei no slide passado, mas na verdade a gente reorganizou, né? ΔG, né, é igual menos o Z, o número de elétrons envolvidos no processo, vezes o F, que é uma constante de Faraday, tá? Vezes o E. O E você já sabe, é a diferença de potencial. Aquela mesmo lá das pilhas que a gente tinha calculado, do cátodo menos o ânodo, né? Ou seja, da espécie que está se reduzindo menos a espécie que está se oxidando, tá? Nossa diferença de potencial, tá? Ou força eletromotriz, como alguns livros ainda tratam com essa nomenclatura, beleza? E alguém vai falar, professor, mas qual a relação de espontaneidade com essa equação aí que eu não entendi ainda? A relação é essa, ó. Um processo espontâneo, ele possui um ΔG menor do que zero. Então isso é a definição de espontaneidade lá da termodinâmica, tá? Então aqui, a princípio, não tem nenhuma novidade para a gente, tá? Essa é a condição de espontaneidade lá da termodinâmica. Se o ΔG de um processo, tá? Se o ΔG de um processo for negativo, significa que aquele processo irá ocorrer espontaneamente, tá? Sem precisar de uma ação, de uma força externa. Tranquilo? Consequentemente, é o seguinte. Só que para esse ΔG, aqui na fórmula,
para esse ΔG ser negativo, e o processo ser espontâneo, esse E, que é a diferença de potencial, ele precisa ser o quê? Precisa ser positivo. Por quê, professor? Porque se esse E for negativo, o negativo daqui com o negativo daqui da fórmula vai dar o quê pelo jogo de sinal? Menos por menos é mais. Então, quando eu fizer o jogo de sinal, o valor numérico aqui vai dar um número positivo. E o ΔG vai ser um número positivo. E aí não é um processo espontâneo. Portanto, para um processo ser espontâneo, ou seja, para o ΔG ser menor do que zero, ou seja, ser negativo, e aí você olhando para essa equação, necessariamente o valor de E precisa ser positivo. Porque quando você faz o jogo de sinal, mais por menos aqui da fórmula, vai dar menos. E aí quando você multiplica aqui as grandezas numéricas, o ΔG vai dar negativo. Tá? Então agora a gente tem um outro critério de espontaneidade, se estivermos olhando para a pilha. Ou seja, eu não vou mais olhar somente para o ΔG, eu vou olhar agora para a diferença de potencial. Ou seja, toda vez que eu estiver trabalhando com uma pilha e aquela diferença de potencial for maior do que zero, significa que o meu processo, gente, é espontâneo. Beleza? Então isso não é definição, gente. Isso é de acordo com a fórmula. Beleza? Então, para que esse ΔG nessa fórmula seja negativo, necessariamente o meu E, a minha diferença de potencial, tem que ser positiva. Tem que ter valor positivo, tem que ser maior do que zero. Portanto, para os processos serem espontâneos, do ponto de vista da termodinâmica, o ΔG tem que ser menor do que zero. Tá? Definição. E do ponto de vista da eletroquímica, o meu E, a minha diferença de potencial, ela precisa ser maior do que zero para o meu processo ser classificado como espontâneo. Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? Sossegado então. Tá. Então, agora, nessa altura do campeonato, a gente encerra com ponto final aqui a questão de espontaneidade, tá? Questão de espontaneidade, certo? Agora a gente vai tratar de uma coisa que você já deve ter ouvido falar muito, tá? Até agora, a gente tratou apenas como os potenciais, como potencial normal, diferença de potencial, né? A gente não falou ainda de uma coisa chamada potencial padrão, beleza? Que é o que a gente vai falar agora, tá? A gente tratou os potenciais aí sem se preocupar com essa questão de padrão, né? Só que a maioria dos livros lá existe uma coisa chamada potencial padrão. E aí alguém deve estar se perguntando, poxa, o professor está falando só de potencial, do E, diferença de potencial, ele não falou de potencial padrão, e eu aprendi lá na Química Geral ou no ensino médio que a gente trabalha com potencial padrão. Por que o professor não falou? Porque eu vou falar agora, nesse exato momento. Tranquilo, sossegado? Então vamos lá. Em relação à primeira coisa, antes da gente falar de potencial padrão, a gente precisa definir o que é o estado padrão dentro da química, tá? Então a química ela tem algumas definições, tá? Ela tem algumas definições de estado e algumas coisas são estabelecidas, né? Algumas coisas são estabelecidas. Por exemplo, eu acho que em aulas anteriores a gente já tinha comentado que algumas coisas são padronizadas, né? Tipo o eletrodo padrão de hidrogênio, ou seja, é um eletrodo padrão, e a ele é atribuído o valor zero. As entalpias padrão de formação, né? Se você tem uma entalpia padrão de formação para sistemas simples, por exemplo, ela é igual a zero, né? Para sistemas simples, para que sejam estáveis, a forma alotrópica mais comum, a uma temperatura específica, a entalpia padrão é zero, né? Por exemplo, O2, do carbono grafite, toda aquela história que a gente já conhece, né? A entalpia padrão de formação é zero. Então vocês percebem que a gente na química trabalha muito com padrão, né? Até na própria química analítica tem algumas, como é que fala, gente? Alguns reagentes dentro da química analítica, eles têm uma pureza muito elevada, né? Que chamam um padrão de pureza bastante elevado. E aí dentro da química também chama aquele reagente como um reagente padrão, né? Ou seja, ele tem um padrão ele é ultra puro, tem um padrão de pureza bastante elevado. Então essa palavra padrão, dentro da química, ela é bastante comum, né? Ou seja, o químico ele gosta de padronizar algumas coisas, tá? E aí quando a gente chega aqui na eletroquímica, a gente tem a questão do estado padrão,
né? Que ela também está presente lá na própria termodinâmica, mas na eletroquímica ela também está presente. E aí ela vai dar origem a um termo que é especificamente eletroquímico, que é a questão do potencial padrão. Ou seja, é o potencial da pilha no estado padrão. Só que antes, de novo, vamos ver o que é o estado padrão, beleza? O estado padrão de uma substância ou de um composto, primeira coisa, para ele estar no estado padrão, ou seja, uma substância, um composto, uma espécie, né, uma espécie química, para estar no estado padrão, ela precisa estar na forma pura, beleza? Então aqui a gente envolve o conceito de pureza, precisa estar na forma pura. Outra coisa, para solutos, o estado padrão, além das substâncias, das entidades químicas, estiverem na forma pura, se elas forem solutos, ou seja, se elas estiverem formando ali uma solução, essa solução precisa ter concentração de 1 mol por litro, tá? Beleza? Já a gente vai ver isso aí com calma. Se essas espécies forem gases, esses gases precisam ter uma pressão de 1 bar, beleza? Então, quando é gás, para me caracterizar o estado padrão, eu vou usar pressão. Quando for soluto, eu vou usar o quê? Concentração. Tá? Essa concentração precisa ser 1 mol por litro. Então, todas essas características aqui servem para a gente especificar o estado padrão. Então, em resumo, a substância ou o composto precisa estar na forma pura, beleza? Forma pura. E aí, dependendo se for gases ou líquidos, ou se for gases ou solutos, ou soluções especificamente, a gente vai ter os parâmetros aí para caracterizar o estado padrão, tá? E aí surge uma informação importante, gente, um lembrete, ó. A temperatura, ela não faz parte da definição do estado padrão, tá? Isso aí as pessoas às vezes confundem bastante, falando de 298 Kelvin, ou 0 graus Celsius, ou 25 graus Celsius, né? Que é o mesmo 298. Não, existe, inclusive, estado padrão para diferentes temperaturas, tá? Então, existe a forma padrão da água a 0 graus, que é o gelo. E existe também a forma padrão da água a 25 graus, que é o líquido mesmo. Tá? Então, a temperatura ela não faz parte da definição de estado padrão, beleza? E toda propriedade, quando ela é medida ou quando ela está no estado padrão, toda propriedade, quando ela está no estado padrão, ela é representada por esse símbolo. Ó, por exemplo, uma propriedade X qualquer, e aí a gente coloca o símbolo aqui do grau, para dizer que aquela propriedade foi medida dentro do estado padrão. Né? Então, por exemplo, quando vocês estão estudando lá na termodinâmica, a entalpia padrão de formação de um composto, vocês percebem que o símbolo da entalpia padrão de formação tem isso, ó, tem um grauzinho aqui, ó, tá? Então, vocês já devem estar habituados com isso. Tá? Ou seja, esse símbolo aqui indica que a minha propriedade que eu estou medindo está no estado padrão. E aí, para me indicar essa propriedade no estado padrão, eu coloco o símbolo da propriedade, que aqui no meu exemplo é o X, mas aqui no outro exemplo é a entalpia padrão de formação, e coloco o grauzinho aqui, para indicar o quê? Que aquela medida ou aquela propriedade foi calculada ou medida, como eu tinha falado, no estado padrão. Tranquilo? Então o símbolo é só para identificar, certo? Então vamos lá. Portanto, se admitirmos que os nossos constituintes aqui que fazem parte do nosso sistema eletroquímico, seja uma pilha ou uma célula eletrolítica, se a gente admitir que os nossos constituintes aqui que fazem parte do nosso sistema eletroquímico estejam no estado padrão, ou seja, os solutos que estão lá em cada célula estejam com concentração de 1 mol por litro, ou se forem gases esteja a 1 bar e na forma pura, então se minhas espécies que compõem o sistema eletroquímico estão no estado padrão, então a minha diferença de potencial que eu estou medindo lá, ela vai ser o quê? A diferença de potencial vai ser o potencial padrão. Tá? Então aquele potencial que eu estou medindo lá entre as células é a diferença de potencial padrão. Ou podemos chamar de potencial padrão. E aí, aquela expressão que a gente tinha descrito lá no primeiro slide, que trata do potencial com ΔG, ela foi reescrita aqui, ó, onde eu estou marcando para vocês. Beleza? Então agora eu só fiz substituir, tá? A equação é exatamente a mesma. A única diferença é que minhas grandezas agora estão no estado padrão.
tá? Então, o E, que é a diferença de potencial, está no estado padrão. Então, agora aqui vai ser o quê? Potencial padrão, tá? E o ΔG vai ser o ΔG padrão, tá? Ou seja, sempre que as minhas espécies que compõem, eu estou sendo repetitivo, sempre que minhas espécies que compõem o sistema eletroquímico estiverem no estado padrão, então todas as propriedades que forem calculadas provenientes daquele sistema vão ser propriedades que estarão no estado padrão. Ou seja, ΔG vai ser ΔG padrão de reação. Potencial vai ser potencial padrão de reação. Alguém fala, professor, e se elas não estiverem no estado padrão? Então, você vai calcular apenas a diferença de potencial, um potencial qualquer, no estado fora do padrão. Só isso. Beleza? Só que dentro da química e nos dados tabelados aí de diferença de potencial, a gente trabalha muito com esse potencial padrão, tá? Com tudo padronizado. Então é muito comum, tá? Aí lá na frente, né, em slides aí, em aulas mais na frente, a gente vai aprender a trabalhar com sistemas quando eles não estiverem no estado padrão. Beleza? Então nesse momento inicial aqui nosso, a gente vai trabalhar com sistemas no estado padrão. Vai quantificar potencial, ΔG, essas coisas no estado padrão. Aí em aulas em aulas posteriores é que vamos aprender a tratar sistemas que não estão no estado padrão. Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver um exercíciozinho aqui, tá? Sobre espontaneidade e sobre condições padrões, sobre condição padrão, tá? Sobre estado padrão, que foi o que a gente viu na aula de hoje, tá? Vamos ver um exercíciozinho aí tranquilo pra gente acompanhar, certo? Primeira coisa, ó. Deixa eu só ver aqui. Não. Primeira coisa. O exemplo, fala assim, uma questãozinha, fala assim, ó. Preveja se a seguinte reação ocorreria espontaneamente, sob condições de estado padrão. Então aqui, essa questão, esse exemplo, ele vai tratar de duas coisas que vimos na aula de hoje, que é a questão da espontaneidade e a questão de estado padrão, tá? Então, em resumo, ele está dando uma equação aqui para a gente e ele quer saber se essa equação aqui ela refere-se a um estado padrão, tá? Então a gente vai admitir, alguém vai falar assim, professor, mas essa equação é de uma pilha? A gente vai pegar essa equação aqui, a gente vai admitir que essa equação é uma equação global de uma pilha, tá? Então se ela é uma equação global de uma pilha, eu posso dividir ela em semi-reações, né? Porque a gente viu lá nas aulas anteriores que as semi-reações, elas, quando a gente faz essa combinação, a gente vai dar origem a uma reação global da pilha, né? Ou seja, a semi-reação de um compartimento da célula, quando eu somo com a outra semi-reação do outro compartimento, quando somo as duas semi-reações, eu vou dar origem à reação global. Beleza? Então a questão que forneceu pra gente é a reação global. Então a gente vai pegar essa reação global, desmembrar, tá? Desmembrá-la. Daí vamos verificar quem que é oxidante, quem que é redutor. E aí no final a gente vai calcular a diferença de potencial no estado padrão, com base nas tabelas de redução que forneciam para vocês, inclusive. Então a gente vai usar as tabelas aqui para verificar. E aí vamos calcular a diferença de potencial. E aí verificar se realmente essa pilha ou essa reação ocorre de maneira espontânea. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seguinte. Quando eu pego essa reação, né? Quando eu pego essa reação, eu percebo o seguinte, ó, que o elemento aqui, ó, o SN, beleza? Ó, o SN, ele sai do zero, número de oxidação zero, quando está o elemento sozinho, e vai para 2+, beleza? Quando eu pego aqui a prata, ela sai o quê? Ela sai do mais, que é como se fosse 1, né? E vem pro 0, né? Ou seja, quando eu tenho diminuição do NOx, eu tenho o quê? Redução. Então eu sei que a prata sofreu redução, beleza? Consequentemente, se ela sofreu redução, o meu outro elemento sofreu oxidação. Por quê? Porque ele saiu do número de oxidação 0 e foi para 2, ou seja, o NOx dele aumentou, saiu de 0 e foi para 2. Então, o nosso elementinho aqui, ó, o SN, está sofrendo o quê? Está sofrendo oxidação, beleza?
sofrendo oxidação, tá? Por quê? Porque o NOx ele aumentou, tá? Então, quando o NOx aumenta, o número de oxidação aumenta, oxidação. Quando o número de oxidação diminui, redução. Tranquilo? Beleza. Então, o que eu pego? Eu peguei agora as duas reações, e a gente vai admitir que elas acontecem nos eletrodos, né? Como eu já tinha falado para vocês, semi-reações, e a gente vai montá-las para ela dar origem à equação global, que foi o que a questão forneceu. Ou seja, eu estou apenas pegando as equações parciais e montando para chegar na equação global, tá? Vamos lá. O elemento QSN, como ele sofre oxidação, então significa que os elétrons aqui precisam aparecer no produto. Por quê? Porque vai ser gerado os elétrons, que são os elétrons que serão liberados. A minha prata, como ela vai sofrer redução, ela vai o quê? Ela vai ganhar elétrons. Então os elétrons precisam estar nos reagentes, porque ela vai ganhar os elétrons, tá? Então essa prata aqui, o Ag+, ele vai receber elétrons, mas para ele receber, a gente coloca a representação dos elétrons aqui nos reagentes, tá? Então lembrando, quando eu estiver escrevendo uma reação de oxidação, os elétrons têm que estar onde? Nos produtos, beleza? Quando eu estiver escrevendo uma reação de redução, os elétrons precisam estar nos reagentes, tá? Alguém fala assim, professor, mas tem 2 elétrons lá para a reação de oxidação. E para a prata só tem 1. Pode isso? É claro que não. Os elétrons eles precisam ser equilibrados. Porque os 2 elétrons que vão ser liberados aqui pelo elemento Sn, tranquilo? Eles serão recebidos pela prata, tá? Então a gente precisa fazer o equilíbrio. Como faz esse equilíbrio, professor? Basta multiplicar a equação aqui de redução por 2, tá? Então o Ag+, né? Ou seja, o íon aqui, o cátion aqui da prata, vai ser multiplicado por 2. Os elétrons multiplicado por 2. A prata sólida também multiplicada por 2. Tá? Então por que eu fiz isso? Para poder a gente ter o mesmo número de elétrons no processo de oxidação e no processo de redução. Como eu vou ter agora o mesmo número de elétrons, e um está no produto e outro está no reagente, a gente vai fazer o quê? Vai cancelar o número de elétrons, tá? Por quê? No processo de oxidação, eu gerei 2 elétrons nos produtos. E no processo de redução, esses 2 elétrons que foram gerados nos produtos vão ser consumidos aqui no processo de redução. Portanto, eles vão deixar de existir. Então a gente cancela. Quando uma espécie aparece no produto e outra no reagente, a gente cancela dentro da química. Isso aí vocês já devem saber muito mais do que eu, inclusive, tá? E aí logo em seguida que a gente cancelou aqui os elétrons, eu vou fazer o que com o resto dos elementos? Eu vou somar. Né? Porque a equação global é a soma das semi-reações, ou seja, da reação de oxidação e redução. Tá? Então agora eu vou somar os reagentes e somo os produtos. Tá? Quando eu faço essa soma, eu chego aqui na equação global, beleza? E a minha equação global ela é igual à equação global que foi fornecida na reação, tá? Que foi fornecida na questão, beleza? Então por que a gente faz isso, professor? Se essa reação já foi formada, é só para provar? É basicamente para provar, né? E para mostrar e para escrever as semi-reações, tá? Por quê? Porque são essas semi-reações específicas aqui que eu vou olhar lá nas tabelas de redução. E aí se eu olhar só para a equação global, eu posso me atrapalhar, beleza? Por que eu posso me atrapalhar, professor? Porque lá nas tabelas de potenciais de redução, por exemplo, por elemento prata, existe um monte de semi-reação por elemento prata. E aí se você errar aqui qualquer coisinha e não olhar corretamente, você pode olhar lá a semi-reação errada e, consequentemente, pegar o potencial padrão errado. E aí sua conta vai estar toda errada, beleza? Então, a gente montando aqui as equações separadas, a gente consegue verificar cada equação específica, tá? E aí você vai lá na tabelinha e olha, e tem mais segurança para olhar, beleza? Para não se atrapalhar. E aí você olhando só para global, você pode ter problemas, tá? Então, isso mais é uma questão de organização, tá? E aí também é importante que as equações que você montou, as semi-equações que você montou, ou seja, de oxidação e redução, é importante que você consiga visualizar ela, depois consiga somar e ela consiga fornecer a própria equação global de novo, tá? Porque você também pode errar aqui nas semi-reações, você pode escrever uma semi-reação errada, ela inversa ou os elementos errados, e aí quando você somar, você vai dar uma equação global diferente do que a questão te deu. Se ela for diferente do que a questão te deu, então você precisa rever de novo as semi-reações, tá? Então isso é uma questão de segurança que a gente faz isso, certo? Beleza. Tranquilo, sossegado. Então, agora que eu tenho as semi-reações de oxidação e redução, eu vou lá para a tabela, beleza? Então, vamos lá. Ó, tá aqui a tabelinha, tá? Então, tô aqui na tabela, aí eu tô lá procurando
os potenciais, porque são tabelados, né? Vocês percebem aqui que o potencial, olha lá, ó, o grauzinho em cima do potencial, então ele é um potencial padrão, tá? Que são os que são fornecidos nas tabelas, potencial padrão. Pra minha reação de redução, lá que é a da prata, já está aqui, ó, tá? Então tá aqui a semi-reação da prata. Vocês viram que é a mesma que eu escrevi lá. A diferença é que lá está multiplicado por 2, né? Mas não tem problema. Ela está aqui, ó, a semi-reação. Então o valorzinho aqui do potencial padrão de reação para prata está aqui guardadinho, mais 0,800. Então deixo ele guardadinho, beleza? Agora vamos aqui para o nosso elemento SN, ó. Quando eu vou lá na tabela, olho aqui na tabela, ó, tá lá bonitinho, ó, SN mais 2 elétrons formando SN, tá? Então é isso, certo? Então já peguei os dois elementos, os dois potenciais padrões, ó. O potencial padrão aqui para o SN é menos 138, menos 0,138, tá? Então já peguei também o valorzinho dele, certo? Alguém vai falar, professor, agora tem uma coisa que eu não estou entendendo, tem uma coisa estranha. Lá naquela reação que o senhor escreveu para a gente, os dois elétrons, eles aparecem nos produtos. E aqui eles aparecem nos reagentes. Eu vou ter que inverter o sinal do E aqui? Não, não precisa, tá? Por que não precisa? Porque eu falei que o potencial de uma célula é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Ou seja, já estou trabalhando com os potenciais padrões de redução, tá? Mesmo escrevendo lá a notação da célula com a escrita mostrando um processo de oxidação, mas os valores tabelados que eu estou pegando são todos de redução. E aí basta eu seguir essa mesma fórmula para sempre aqui na eletroquímica, que não vai dar errado, sem eu precisar inverter, beleza? Mas aí, professor, tem como fazer com outra fórmula que seja necessário inverter esse valor aí do E? Tem, mas eu não mostrei. Mas aí quem tiver curiosidade pode procurar, tá? Que aí no caso você... Só que aí, gente, é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque você vai usar o potencial de redução, lá de um eletrodo, e o outro você vai ter que usar o de oxidação. Aí na hora que você olhar aqui, além de você saber quem está oxidando e quem está reduzindo, você vai ter que inverter o sinal de um. Ou seja, você vai ter que ter cuidado, porque você vai ter que inverter o sinal do que está sofrendo oxidação. Beleza? Então, se eu trabalho com todo mundo já sendo potencial de redução, eu não vou ter esse problema. Porque os potenciais de redução tabelados, do jeito que está na tabela, eu já trago aqui para a minha equação, já boto lá e já era. Já calculo o potencial da célula. Beleza? Por isso que eu preferi trabalhar com potenciais de redução como sendo nosso padrão. Para não precisar desse negócio de inverter. Tá? A gente inverte lá as equações para mostrar quem está sofrendo redução e oxidação, mas os potenciais, ou seja, os dados tabelados, eu não vou inverter nada, não vou mudar de sinal, não vou fazer nada, tá lá bonitinho. Tá? É por isso que eu fiz isso, para facilitar a nossa vida, certo? Então vamos lá. Quando eu faço, né? Tá lá aqui ele fala que, na questão, fala que a gente pegou a tabela 10.1 do livro lá que eu peguei essa questão, tá? Mas isso aqui esquece, ou seja, se a gente verificar lá na tabela, nós encontramos os potenciais de redução, né? Ou seja, na tabela o que a gente encontra são potenciais de redução, que eu acabei de falar para vocês, né? E lembrando que são potenciais de redução padrão, tá? Esse aqui, ó, é o Ezinho padrão, potencial padrão de redução, tá? Aí a gente encontrou para as duas reações, né, de eletrodo, e aí a gente calcula o valor do E para a reação, que é o mesmo E da célula. E que é esse, professor? Deixa eu só ver aqui, gente. Ah, não. O E, de novo, o E padrão, né? O E padrão de uma célula ou de uma reação, o E padrão de uma célula ou de uma reação, é igual o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Beleza? Aí alguém vai falar assim, professor, esses nomes aí que você está falando, eu não estou me lembrando. Tá? Então como que a gente vai lembrar? Vai lembrar disso, ó, que o cátodo é onde ocorre quem?
é onde ocorre a redução, né? E o ânodo é onde ocorre a oxidação. Beleza? Então, o que vai acontecer? Alguém vai lembrar, professor, então vou pegar o potencial padrão lá da prata, que é ela que sofreu redução, menos o potencial padrão lá do elemento do SN. Né, professor? Não é isso? Se você pensou desse jeito, você está correto. Né? Então, você vai pegar o potencial padrão da prata menos o do elemento SN. Tranquilo? Por quê? Porque é cátodo menos o ânodo, certo? Da prata, quando a gente pegou lá na tabela, verificamos que o potencial padrão da prata era 0,800. Está aqui. Por quê? É o do cátodo menos o do ânodo, ou seja, a espécie que sofre redução menos a espécie que sofre oxidação. Então, da prata era 0,800. Aí, menos, que é o menos da fórmula, e agora do elemento SN, que era menos 0,138. Ou seja, esses dois dados aqui são tabelados. Tá? Então, quando a gente faz aqui a continha rapidão, menos por menos mais, então a gente vai somar o 0,138 com 800, que vai dar 0,938, tá? Volts, certo? Então, o potencial padrão para aquela reação global, ou para uma célula na qual aquela reação global consiga representar, o potencial padrão para esse esquema todo, tá? Para esse sistema eletroquímico descrito pelaquela reação, é igual a 0,938, tá? Alguém vai falar assim, professor, e qual a relação disso aí com espontaneidade? Que é o que a questão pede pra gente. A relação de espontaneidade é fácil, ó. Por que é fácil? Como o E padrão para minha reação é uma quantidade positiva, quer dizer que a reação é espontânea sob condições padrões. Por quê? Porque eu falei que a espontaneidade ela está relacionada com ΔG e com E, né? Que é o potencial padrão. Se o E for positivo, quer dizer que o processo é espontâneo. Portanto, como esse E aqui é um valor, esse E padrão aqui é um valor, foi um valor maior do que zero calculado, então esse processo aqui é o quê? É um processo espontâneo. Beleza? Então, quando a gente calcula o potencial padrão de uma reação ou de uma pilha, a gente consegue inferir diretamente se aquele processo é espontâneo ou não. Tá? Então, vocês percebem que o cálculo aqui mostrou que o E padrão é positivo. Se o E padrão é positivo, o potencial padrão é positivo, então o processo é espontâneo. Tranquilo? Outra forma de calcular a espontaneidade, né? Outra forma de provar a espontaneidade é a gente calcular o ΔG. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Na tela de vocês aí, no vídeo de vocês, é mostrado o valor de ΔG, para a gente provar que pelo ΔG também dá para ver que realmente é processo espontâneo. Vamos lá, ΔG de reação é igual menos o V, ou Z, ou N, que é o número de elétrons envolvidos no processo, vezes F, constante de Faraday, e o E padrão, beleza? Quantos elétrons estão envolvidos no processo, gente? Lá pela reação, lá pela nossa reação que a gente estava trabalhando, ó, vocês perceberam que 2 elétrons aqui, ó, são gerados, né, no processo de oxidação, e 2 elétrons são recebidos no processo de redução. Então, a minha quantidade global de elétrons envolvidos é 2, né? 2 são gerados na oxidação e 2 são absorvidos na redução, tá? Então, o meu número de elétrons aqui é 2, tá? Então, tá aqui, ó. Então, o meu número de elétrons é 2, já tá aqui. Constante de Faraday, tabelado. Então, vocês precisam se familiarizar com essa constante aqui, que ela vale 96.500 coulomb por mol, a menos 1. Ou seja, coulomb dividido por mol, tá? É a unidade dela. E ela vale 96.500. A gente vai utilizar ela bastante lá na eletrólise, tá? O meu potencial padrão, que eu calculei aqui em cima, deu 0,938. 0,938 volts, tá? Então, quando eu faço o Mathematics aqui, ó, multiplico todo mundo, eu vou chegar no valor igual a 1 menos 1,81 vezes 10 elevado a 5 coulomb volts mol menos 1, tá? E aí quando a gente multiplica a unidade de coulomb por volt, vai dar origem, essa multiplicação do coulomb por volt, vai dar origem ao nosso joule, que é a unidade de energia, né? E aí a unidade mol permanece aqui constante, né? A unidade mol permanece aqui. E aí quando eu faço eu reorganizo aqui, ó, tá vendo? A potência de 10 elevado a 5. Quando eu tiro 10 elevado a 3 aqui, desse 10 elevado a 5, quando eu tiro 10 elevado a 3, eu posso transformar em quilo, né?
quilo é 10 elevado a 3. Então, eu tirei o 10 elevado a 3, transformei em quilo. Como era 10 elevado a 5, ainda sobra 10 elevado a 2. Aí 10 elevado a 2 multiplica os 1,81, que vai dar origem a 181, né? E aí, em vez de ter joule, eu vou ter quilojoule, né? Mas isso aqui é só curiosidade, tá? Por aqui mesmo, pela própria equação, se vocês quisessem deixar a equação, o valor numérico aqui em joule, também não teria problema, tá? O mais importante é verificar aqui, ó, que o ΔG padrão aqui de reação, ΔG padrão de reação, deu o quê? Um valor positivo, né? Ou seja, como o valor de ΔG, eu falei positivo, como o valor de ΔG aqui é negativo, tá? Esquece, o valor de ΔG é negativo, então indica que a reação é espontânea sob condições padrões. Por quê? Porque o ΔG deu negativo, tá? E aí vocês, de novo, vocês lembram lá da termodinâmica que para processos espontâneos o ΔG precisa ser negativo, tá? E aí alguém vai falar assim, ah, professor, então ele só foi negativo porque o potencial da pilha foi positivo. Porque se o potencial da pilha der negativo, e aí vier o menos com menos aqui da fórmula, já vai dar um mais, e o ΔG já vai ser positivo, então já não vai ser um processo espontâneo. Então o que eu estou querendo dizer para vocês aqui em resumo, é que a espontaneidade, eu consigo verificar ela tanto do ponto de vista do potencial da célula, né, se ele for positivo, é espontâneo, quanto ΔG. Essa questãozinha aqui serviu para provar as duas coisas, que a gente consegue verificar das duas formas, tá? E aí serviu também para mostrar como eu uso como eu uso a equação, né, que trata da diferença de potencial juntamente com o ΔG. Coloquei os valores numéricos aqui para vocês verem como que a gente faz o tratamento. Também tem as questões das unidades aí. Vocês precisam observar com calma, certo? Então, gente, então o vídeo de hoje era para isso, para a gente falar de potencial padrão, ou seja, potencial medido no estado padrão, e para a gente falar um pouco de espontaneidade, levando em consideração ΔG e a diferença de potencial, tá? E era basicamente isso, gente. Ao longo da semana aí, eu vou estar postando mais vídeos para vocês, mais materiais para vocês, beleza? Valeu e até a próxima.